Olá, minha gente, a paz de Jesus e o amor de Maria. Estamos mais uma vez aqui para um novo episódio do nosso projeto Vivenciai o Batismo. Então, nós vamos iniciar mais essa reflexão com o sinal da Santa Cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E sob o título de Nossa Senhora Rainha do Amor, nós vamos rezar uma Ave Maria por esta reflexão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, minha gente, o episódio passado nós vimos o batismo a partir da leitura da Samaritana, na conversa, o diálogo entre Jesus e a Samaritana em volta ao poço de Jacó. E hoje nós vamos buscar na Bíblia, aí no Novo Testamento, na carta aos Romanos, nós vamos encontrar uma passagem bíblica que é muito importante para a reflexão do batismo, tá? Então, nós vamos fazer a leitura e depois nós vamos refletir um pouco sobre essa leitura. Então, se encontra aí na sua Bíblia, no capítulo 6 de Romanos, o versículo de 1 ao 11. Tá bem? Versículos de 1 ao 11 do capítulo 6 de Romanos. Então vamos ler a passagem. Então que diremos? Permaneceremos no pecado para que haja abundância da graça? De modo algum. Nós, que já morremos ao pecado, como poderíamos ainda viver nele? Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele e na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma nova vida. Se fomos feito o mesmo ser com ele, por uma morte semelhante à sua, celebremos igualmente por uma comum ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que seja reduzido à impotência o corpo, outrora subjugado ao pecado. E já não sejamos escravos do pecado, pois quem morreu, libertado está do pecado. Ora, se morremos em Cristo, cremos que viveremos também com ele, pois sabemos que Cristo, tendo ressurgido dos mortos, já não morre, nem a morte terá mais domínio sobre ele. Morto ele o foi uma vez por todas pelo pecado, porém está vivo, continua vivo para Deus. Portanto, vós também considerai-vos mortos ao pecado, porém vivos para Deus em Cristo Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, gente, essa leitura é uma leitura que está em conexão do que nós estamos falando, aí principalmente a partir do terceiro episódio, onde nós falamos do batismo de Jesus, aí segundo os evangelistas, e depois nós fizemos a reflexão com a própria questão da samaritana, Jesus é samaritana. E esta passagem bíblica não poderia ficar de fora nessa reflexão, por quê? Ela nos chama a esta realidade do vivenciar o batismo, mas também nos mergulha na questão da penitência. Nos faz um enfoque penitencial e aí nos faz lembrar, inclusive, as reflexões de Santo Agostinho. Santo Agostinho, que os seus estudos sempre o conduziu a refletir e também a abordar uma teologia a partir do pecado original, a questão do mal. E Santo Agostinho revela muitas coisas para nós nessa temática dessa leitura a respeito do batismo, tá? Mas antes de entrarmos e falarmos um pouquinho mais aí, a partir dessa visão de Santo Agostinho, nós também poderíamos fazer algumas comparações aqui do próprio ato do batismo, né? Vamos pensar aí nessa ligação do batismo com a morte de Jesus, mas também com a ressurreição de Jesus. Lá no terceiro episódio, nós falamos bastante sobre isso, da realidade
que Jesus no seu batismo antecipa a sua morte e a sua ressurreição. E agora, aqui já não é uma antecipação, mas somos nós, batizados em Cristo Jesus, tá? E nós vivemos aí essa ligação do batismo com a paixão, a morte e a ressurreição do nosso Senhor. E como isso, Everaldo? Explica. Vamos pensar, por exemplo, naquela pessoa que está sendo conduzida aí para a pia batismal, né? A pia batismal nos lembra, na verdade, uma imagem do sepulcro de Cristo Jesus, ou seja, da morte. Esta é a visão, esta é a expressão usada, né, para que compreendamos a morte de Cristo, o nosso batismo nela. Então, a pia batismal é essa imagem da sepultura de Cristo. Mas também esse neófito que morre em Cristo pela pia batismal também nasce, ressuscita. De que forma? Lembra-se aí dos mergulhos, né, na água por imersão. No caso, seriam 3 mergulhos e seriam batizados aí o neófito em 3 mergulhos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por aspersão, mesma coisa, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, quem batiza, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por isso 3 mergulhos, ou no caso, se estiver com um jarro, a aspersão da água, toda essa realidade aí do rito do batismo, também por 3 vezes, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Mas isso também nos lembra, esses 3 mergulhos, nos lembra o 3º dia de Cristo Jesus. Jesus que ressurge ao 3º dia. E aí nós lembramos do credo que é professado ainda pelos apóstolos, o credo dos apóstolos, depois o Niceno Constantinopolitano reafirma isso, que ele ressuscitou ao 3º dia. É exatamente a Páscoa que nós celebramos ao 3º dia, é toda esta realidade do batismo do próprio Cristo, mas que agora somos nós batizados nele, na sua paixão, na sua morte e ressurreição. Por 3 vezes somos mergulhados nas águas. Por 3 vezes aquele que é batizado, ele também faz lembrar que desceu à mansão dos mortos junto com Jesus, mas não permaneceu na morte, muito pelo contrário. Agora uma vida nova, ressurge também com Cristo. Então, se ao mesmo tempo que o neófito, no caso a pessoa que está recebendo o batismo, ele é mergulhado na morte de Cristo Jesus pela a questão da água e também pela questão da pia batismal, ao mesmo tempo esta realidade nos faz lembrar sempre que o batismo está ligado à morte, mas também à vida. E isso aí vocês podem recorrer ao 2º episódio, que nós vamos falar bastante sobre isso lá, né? E aí eu trago aqui uma passagem de Cirilo de Jerusalém, e lá no início da igreja, ainda no período da patrística, Cirilo de Jerusalém, olhando esta realidade desse mergulho trinitário, também dessa realidade dos 3 mergulhos que simboliza nesse momento a morte de Jesus, Cirilo vai dizer assim: aquela água salvífica se tornou para nós ao mesmo tempo sepultura e mãe. Então, sepultura do que, gente? Do pecado. Nós vamos falar isso aí daqui a pouquinho, por isso que eu disse, dá um tempinho aí, daqui a pouco a gente volta com Santo Agostinho, porque Santo Agostinho é quem gosta de falar muito nesta questão, desta realidade em que o pecado original que é aniquilado com o batismo, tá? Então, Cirilo diz assim: aquela água salvífica se tornou para nós ao mesmo tempo sepultura
e mãe, com uma vida nova. Já somos novo agora, uma vez batizados, tá? Então aí é toda uma questão muito mística, compreender esses sinais do batismo, compreender essas simbologias. Então nós entramos às vezes aí nas igrejas e vemos aquela pia batismal, ela é muito bonita, mas ela lembra aí, como eu já disse para vocês, a sepultura do próprio Cristo, mas que não fica ali, mas que ressuscita com uma vida nova. Tá bem? Então tem essa beleza, morrer e ressuscitar com o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então, para Santo Agostinho, essa passagem bíblica, agora falando um pouquinho dele, essa passagem bíblica de Romanos, o capítulo 6, versículo 1 ao 11, que nós fizemos aí a proclamação no início da nossa reflexão, ele vai dizer assim: o batismo em Cristo nada mais é do que uma imagem da morte de Cristo. A morte de Cristo crucificado, por sua vez, nada mais é do que uma imagem da remissão dos pecados. Portanto, assim como no caso de Cristo de fato ocorreu a morte, assim também em nosso caso aconteceu real perdão dos pecados. E como no nosso caso dele de fato ocorreu a ressurreição, assim aconteceu em nós de fato a justificação. E aqui a gente já vai mergulhando para esta realidade agostiniana, que é a justificação, que é a remissão dos pecados, que é todo esse enfoque que o batismo tem de fazer com que o pecado, a mancha do pecado original seja lavado, né? Tanto é que Santo Agostinho, ele enfrenta aí algumas controvérsias no seu tempo, e para ele afirmar que o batismo de fato tem essa eficácia de lavar de todos os pecados, ele escreve o seguinte: batismo lava tudo, absolutamente tudo. Os nossos pecados, seja de ação, palavra ou pensamento. Se o pecado original ou adicionado, seja consciente ou inconsciente, contraídos. E ponto final. Então, o pecado lava tudo. Por que Santo Agostinho tinha que falar assim? Seja com pecado original ou adicionado. Porque na época de Santo Agostinho havia mais pessoas adultas que se batizavam e faziam questão de deixar para ser batizado na velhice do que a própria realidade das crianças, tá? Então é tudo também um contexto histórico dentro da igreja, e teríamos que fazer aí uma história do batismo na igreja. É bem interessante, é bem gostoso de se ver como que o batismo até o terceiro, a igreja primitiva de uma forma, depois até o terceiro século ali de outra forma, e a partir do Edito de Milão, de Constantino, muda toda a perspectiva da realidade do batismo, né, no plano da história. Só que, claro, sempre nessa perspectiva de que nós somos batizados em Cristo Jesus. Ganha mais força a partir daqui, dessas visões que Santo Agostinho, das reflexões que Santo Agostinho também faz para a realidade do batismo. Santo Agostinho, como eu disse, era muito sensível e suas reflexões sempre o conduzia para a questão do mal. Então, todo esse estudo para se elaborar de onde se origina o mal, quem criou o mal, quem trouxe o mal para o mundo, né? Então ele vai trazer, acima de tudo, a questão da justificativa. Não tem mal que possa ser maior do que a questão do batismo. O batismo lava de todo mal, inclusive do pecado original. Aquele que Adão pecou e por ele toda a humanidade se tornou pecadora. Todos se tornaram pecadores, mas agora em Cristo Jesus também todos nós somos lavados e remidos de todos os pecados. Os pecados, como já disse aqui, inconscientes, contraídos, mas também os conscientes, e a própria questão do pecado original. Tá, gente? Então, esse é um pouquinho do pensamento de Santo Agostinho sobre essa leitura. Essa leitura de Romanos, capítulo
6, versículo 1 ao 11, faz com que a gente realmente possa pensar na eficácia do batismo. Por quê? A eficácia do batismo nada é mais do que essa realidade em que nós acabamos de dizer, essa eficácia de santificar os fiéis. O pecado é lavado, e por isso eu me santifico. Então o batismo, ele me leva a este processo de santificar-me. Também o batismo, a sua eficácia é fazer com que nós, incorporados na igreja, possamos servir a esta igreja. E a sua eficácia ainda consiste naquilo que o Papa Francisco vai dizer para nós, né? O batismo é a oportunidade de Cristo morar em nós e nós em comunhão nele. Diante de toda esta realidade, basta nos perguntar o que é que nós estamos fazendo com o Cristo que habita em nós. O que é que nós estamos fazendo com esta graça que habita em nós? Porque se realmente morremos para o pecado, nós ressuscitamos com uma vida nova. E que vida nova é essa que nós estamos apresentando ao mundo? Que vida nova é essa que nós estamos colocando a serviço à igreja, corpo místico do qual eu pertenço pela graça do batismo? A reflexão que essa leitura nos faz, além de pensar na nossa remissão dos pecados, a nossa questão da justificação, como trazia Santo Agostinho, é pensar também o que eu estou fazendo com tudo isso. Uma vez justificado, uma vez purificado, eu agora estou testemunhando. Eu estou testemunhando que realmente este Cristo está em mim. Eu estou testemunhando como um verdadeiro cristão, né? Tendo em vista aqui as considerações deste projeto que nós iniciamos, Vivenciai o Batismo, esta é uma chamada para nós. Viver como essa palavra está pedindo para que possamos viver, né? Então, sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que seja reduzido à impotência o corpo, outrora subjugado a um pecado. Já não sejamos escravos do pecado, pois quem morreu libertado está do pecado. Possamos então, gente, encarar isso como o Cristo encarnado em nós, tá? Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos também com Ele, pois sabemos que Cristo, tendo ressurgido dos mortos, já não morre, nem a morte terá mais domínio sobre ele. Versículo 11 e último versículo. Portanto, vós também considerai-vos mortos ao pecado, porém vivos para Deus em Cristo Jesus. E aqui está o nosso projeto. Vivenciai o batismo. Mortos para o pecado, vivos para Cristo Jesus. Tá bem, gente? Bem, no início do projeto eu havia dito para vocês que não era uma intenção de teologizar, né? Não se trata de um curso, eu dizia para vocês no primeiro episódio, mas se tratava apenas de algumas reflexões. Então essas são as nossas reflexões. Viva em Cristo, morra para o pecado, sirva a sua igreja, viva a eficácia do batismo em sua vida. Eu quero então pegar o violão e que nós possamos entoar a canção, que é a canção que nós adotamos para este projeto. Eu te peço desta água que tu tens, essa água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nesta fonte de onde vens. Vem de Deus está, em Deus também és Deus, e Deus contigo faz um só. Porém que vim na terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado teu. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver.
Eu quero água dessa fonte, de onde vens? Eu quero água dessa fonte, de onde vens? Eu quero água dessa fonte, de onde vens? É isso daí, minha gente. E nós vamos pedir para você compartilhar, curtir aí, se inscrever, tá bem? E sempre, toda quarta-feira nós estamos colocando conteúdo aqui, tá bem? Então a gente se encontra aí na próxima quarta. Deus abençoe, fique na graça de Deus.